Olá, bem-vindos à primeira videoaula de 2021. Queremos agradecer a sua presença e a sua companhia. Estaremos dando continuidade neste ano aos temas ligados às pequenas e microempresas. Hoje vamos estar falando sobre a questão das pequenas e microempresas e a aplicação do marketing a essas empresas, especificamente as empresas prestadoras de serviços. Vamos levantar uma questão e respondê-la nessa aula. As empresas de menor porte praticam um marketing apropriado para a sua realidade de mercado? Fique conosco até o final de nossa aula. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Acione o sininho para ser notificado dos nossos vídeos que semanalmente nós postamos. E lembre-se, as pessoas fazem o que aprendem. O marketing tem privilegiado grandes empresas e grandes mercados. Os vários conceitos de marketing foram desenvolvidos pensando no contexto da grande empresa, fazendo com que os pequenos e microempresários encontrem dificuldades para adaptarem e até mesmo para transferir os conceitos, os modelos de marketing para gerir as empresas de menor porte. O marketing foi criado para facilitar o processo de troca entre empresas e o seu ambiente, e estabelecer, manter e aumentar relações a longo prazo com os seus clientes. A aplicação de ações de marketing é essencial para o bom desempenho das empresas, independentemente do seu tamanho. Comparadas às grandes empresas, as pequenos e micros possuem geralmente poucos recursos, sejam eles financeiros, materiais, humanos. São dirigidas por um único proprietário ou por uma pequena equipe e que se obrigam a focar uma parte menor e marginal do mercado. Consequentemente, as ações de marketing para esse segmento de empresas tornam-se amadoras e mais limitadas que para as grandes empresas. É notório que para o pequeno e microempresário sobreviver, ele deve ser ao mesmo tempo administrador, estrategista e repartir o seu tempo e interesses gerenciais entre planejamento e execução. A adoção de uma filosofia de marketing implica, dentre outras ações, buscar um ponto de equilíbrio entre a satisfação do cliente e o sucesso dos objetivos da empresa. Pense comigo, para uma pequena e microempresa, esses objetivos são mais facilmente realizáveis do que para as grandes empresas. A proximidade com os clientes torna a informação mais acessível, as mudanças de comportamento e necessidade dos clientes mais visíveis aos gestores. Essa vivência leva essas empresas a diferenciar as necessidades dos seus clientes e o seu grau de envolvimento com seus produtos e serviços ou com a empresa. A satisfação do cliente com produtos e serviços adquiridos é um importante requisito para que estes se mantenham abertos à continuidade de negócios com a empresa, mas por si só não garantem a fidelização. A capacidade de sobrevivência e o crescimento de micro e pequenas empresas são proporcionais à sua capacidade de se diferenciar e oferecer algo que a distinga das demais concorrentes. A empresa deve ser capaz de competir não somente através de estratégias de preços ou produtos e serviços, mas
principalmente através da criação e manutenção de uma aproximação personalizada, onde o cliente se sinta único, importante, reconhecido e respeitado. Dentro do contexto que estamos falando, queremos nos referir às empresas prestadoras de serviços, as pequenas e microempresas prestadoras de serviço, e como elas trabalham o seu marketing dentro dos seus respectivos mercados. Sabemos que o marketing foi por muito tempo, como falamos, ligado a empresas produtoras de bens e produtos tangíveis. A partir da década de 1980, começou-se a pensar no marketing aplicado ao setor de serviço, por ser um setor importante na economia no passado e também atualmente, e por conta de suas características peculiares aos serviços, diferentes dos produtos tangíveis. Existem 4 características singulares para serviços. São elas: intangibilidade, variabilidade, inseparabilidade e perecibilidade. Essas características peculiares podem trazer alguns problemas quando da criação do marketing na prestação de serviço e a sua ativação no mercado de pequenas empresas. E nós vamos estar discorrendo então, a seguir, cada uma dessas características, os problemas e as possíveis soluções que podem ser implementadas no setor de serviços. A primeira característica singular de um serviço é a sua intangibilidade. Característica do serviço que os torna incapazes de serem tocados ou sentidos da mesma maneira que os bens físicos. Os serviços não podem ser armazenados e estocados como os bens físicos. Os serviços, por essas características, não podem ser patenteados. Existe uma dificuldade de mostrar ou comunicar serviços e também a dificuldade para determinar preços em serviços. As possíveis soluções em relação a esses problemas são: uso de indícios tangíveis, a qualidade da aparência física, da mobília, da aparência pessoal, qualidade das peças promocional da empresa podem solucionar essa questão de que os serviços podem ser observados antes de serem comprados. A outra questão também é o uso de fontes pessoais de informações. Isso tem a ver com amigos, família, líderes de opinião, que os clientes usam para obter informações sobre o serviço antes de comprá-lo. Uma criação de sólida imagem organizacional. Quando a empresa é bem conhecida, respeitada, isso diminui o risco percebido por parte do cliente em fazer a escolha do provedor de serviço. A segunda característica singular dos serviços é a inseparabilidade. Reflete as relações entre o provedor de serviços, o cliente envolvido no recebimento do serviço e outros clientes que compartilham a experiência de serviço. Problemas advindos dessa característica: a conexão, as relações físicas do provedor do serviço com o serviço, o envolvimento do cliente no processo de produção do serviço. Queira ou não, o cliente em serviço, ele está diretamente ligado à produção do serviço. As possíveis soluções seriam ênfase na seleção e treinamento do pessoal de contato com o público, ou seja, o provedor de serviço, ele está ligado diretamente ao serviço. Então, para que não ocorra nenhum erro, deve ser treinado para que ele possa ter, assim, uma relação de qualidade com o público. O gerenciamento do cliente.
como, por exemplo, separar fumantes de não fumantes em restaurante, para que não haja entre os clientes nenhum problema. O uso de múltiplas localizações. Aqui limitam a distância que o cliente tem de percorrer para comprar o serviço e fornecem pessoal próprio para servir o mercado local. A terceira característica singular dos serviços é a variabilidade. Essa característica, ela é incerta de garantir um desempenho constante para um prestador de serviço, como também entre os diferentes prestadores de serviço. A variabilidade põe em evidência as flutuações possíveis do desempenho do pessoal que está em contato direto com os clientes e o nível de interação com os clientes. Essa característica pode criar alguns problemas. A padronização e o controle da qualidade do serviço são difíceis de conseguir, por conta da variabilidade não só daqueles que prestam serviços, mas também daqueles que recebem o serviço. Podem variar de um dia para o outro, de uma pessoa para outra. O segundo problema é quando os serviços envolvem o elemento humano e pode ocorrer variação na qualidade da prestação de serviço por parte do funcionário. O funcionário não vai prestar o serviço com a mesma qualidade o tempo todo. Quais seriam, então, as possíveis soluções a essa questão? Customização. Tirar vantagem da variação inerente a cada encontro de serviço e desenvolver serviços que satisfaçam as especificações de cada cliente. A padronização. Reduzir essa variabilidade na produção dos serviços por meio de treinamento intensivo dos provedores ou a substituição do trabalho humano por máquinas. A quarta e última característica singular dos serviços é a perecibilidade. Isso significa simplesmente que um serviço é fabricado ou produzido ao mesmo tempo em que é consumido e que não permite que eles sejam guardados nem estocados. Quais problemas essa característica pode trazer? Primeiro, uma demanda maior do que a oferta máxima possível, gerando esperas e clientes insatisfeitos, por exemplo. Demandas maior que o nível ótimo de oferta pode resultar em serviços mal prestados. Demanda menor que o nível ótimo de oferta. Aqui os recursos da empresa são subutilizados e os custos operacionais aumentam desnecessariamente. Quais as possíveis soluções quando esses problemas surgem em decorrência desta característica? Primeiro, é uma fixação criativa de preços. Ajuda a aplainar as flutuações de demanda, deslocando a demanda dos períodos de pico para os de pouco movimento. Isso acontece em cinemas, teatros, onde dias da semana com pouca demanda existem preços mais baixos para que as pessoas procurem mais esses dias. Desenvolvimento de serviços complementares. Juntamente com o serviço central, adicionar serviços complementares para minimizar o tempo de espera percebido pelo cliente. Se ele está em um restaurante com seus filhos, também oferece ali um parque de diversão para que os filhos esperem juntamente com os pais e as coisas se resolvam. Utilização de funcionários de meio período, ou seja, convoque funcionários para trabalhar em períodos de alta demanda, para que assim o serviço possa ocorrer de maneira adequada. E aumento da participação do cliente.
Vemos isso acontecer em supermercados, onde o próprio cliente embala os seus produtos, ou em bancos, onde o cliente mesmo vai ao autoatendimento e outros serviços. Essas características do marketing de serviços mostradas mostram a importância da interação entre compradores e vendedores na prestação de serviços. Essa interação influencia a diferenciação, o processo de qualidade, desempenho e a satisfação do cliente. O cliente então se torna parte permanente de um processo comercial, no qual deve assumir o duplo papel de produtor e consumidor. E isso no contexto caracterizado de uma prestação de serviços. Mesmo levados a crer que as pequenas e microempresas praticam de forma espontânea o marketing, pelo fato de estarem próximos, perto dos seus clientes e, portanto, conhecerem com mais rapidez o que eles necessitam, ainda assim, a função de marketing é frequentemente a fraqueza enfrentada por essas pequenas e microempresas. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Agradecemos a sua companhia e nos vemos em uma próxima videoaula. Fique bem!